Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à leitura da palavra, né? Agora nós lemos o livro de Oséias e nesse momento nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. Ele não aceita, eu comecei assim, então tem que terminar assim. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, tá bom? Então, nós estamos lendo dois livros, o livro de Oséias e o livro de Atos dos Apóstolos. E nós paramos lá no YouTube, no nosso canal, em Atos 7. Então, hoje, agora, nesse momento, nessa tarde maravilhosa, nós vamos dar continuidade à leitura de Atos 8. Então, corra, pegue sua Bíblia e vamos aprender juntos o que Deus tem para falar comigo e com você. Ele está falando sobre Saulo, persegue a igreja. Será que hoje temos alguns perseguidores da igreja, como Saulo? Vamos ler e vamos botar a cabeça para pensar, que o Senhor nos use nesse momento, amém? Então pegue lá a sua Bíblia e vamos lá dar continuidade à leitura, vamos? Ele diz assim: naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão. Lembra que eles armaram e mataram Estevão? E choraram muito por causa da sua morte. Estevão era usado, né, para pregar o evangelho e ele caiu numa armadilha e foi morto. 3. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas. 6. E as multidões ouviram com atenção o que ele dizia. Todos os escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. Lembra que o Senhor falou que eles iam fazer coisas maiores e eles continuaram fazendo muitos milagres, assim como Jesus fez. Isso com o poder do Espírito Santo que estava neles, o Espírito de Deus. 7. Os espíritos maus gritavam, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. 8. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirado. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde o mais importante até o mais humilde, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam, eu já li esse, agora eu estou vendo aqui. Então Pedro respondeu, que Deus amate vocês, seus. Vamos lá, vamos dar continuidade, né? Eu acho que eu já li esse livro, mas vamos dar continuidade. E os moradores de Samaria, desde o mais importante até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam, este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, por quê? Durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias, mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados também homens como mulheres, tanto homens como mulheres. 13. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado,
acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Então Simão foi alcançado, aceitou e andava com os apóstolos. 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandavam Pedro e João para lá. 15. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo de Deus. 16. Pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, assim eles receberam o Espírito Santo. Já li mesmo. 18. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as cabeças, Deus dava a eles o Espírito Santo, por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Ele querendo Simão esse poder. 20. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? 21. Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Olha os apóstolos falando para Simão. 22. Arrependa-se, deixe os seus planos perversos e peça ao Senhor que o perdoe por esta má intenção. 23. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. Eles falando para Simão, tá? Os apóstolos. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. 25. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povos da Samaria. Então, eles não perderam tempo, gente. Os apóstolos saíram falando de Cristo a toda criatura. É isso que nós devemos fazer ainda hoje. Devemos espalhar o evangelho de Deus em qualquer lugar que nós possamos e estejamos, né? Que a gente possa sempre falar de Deus. Dando continuidade a Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo, Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Cesareia. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Olha, um cara importante. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo um livro do profeta Isaías, né? A gente já leu aqui. Você que ainda não leu o livro de Isaías, vá lá no YouTube Ranildes Barra e leia todo o livro juntamente comigo, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e saiba mais e mais da palavra de Deus, ok? Então, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o Senhor entende o que você está lendo? Filipe perguntou para esse eunuco. Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. 32. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como
como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando corta a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram insultados com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. De quem ele estava falando? Que ele estava lendo Jesus Cristo. 34. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que os profetas estavam falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte da escritura, Filipe anunciou: boa tarde, Maria. Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. O funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para ser batizado, precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo do Senhor veio, levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém, continuou a sua viagem cheio de alegria. 40. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azote e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Acabamos de ler Atos dos Apóstolos 8, se bem que eu acho que eu já li esse, porque ficou na mente, né? Mas louvado seja o Senhor que a gente leu de novo, né? Então nós vamos desligar esse vídeo e vamos voltar com um vídeo novo de Atos 9, tá bom? Um beijo, uma boa tarde, que o Senhor te abençoe e te guarde.